Então, olá pessoal, boa noite, né? E é com muita alegria assim que hoje, num dia de chuva, né, de bastante evento e aqui na região de Erechim, nós damos início então ao nosso quarto encontro online preparatório ao terceiro colóquio sobre o ensino de filosofia no Rio Grande do Sul. Lembrando a todos então que já participaram, né, dos nossos encontros anteriores, que a gente grava, né, e deixa depois disponibilizado lá no YouTube. A primeira fala, né, esse momento enfim mais expositivo então da Andrea. E o momento posterior, né, a gente abre para diálogo, para perguntas, para questões, e esse momento a gente não grava, né? Então a gente depois não deixa registrado até para ficar mais livre os nossos comentários, os nossos diálogos. Então nós já se preparamos aí, nós estamos no último encontro preparatório, né? O nosso próximo encontro então será aqui em Erechim, né? No primeiro seminário então, e terceiro colóquio, né, sobre o ensino de filosofia, que, como nós já falamos antes, tem aí o apoio, né, e patrocínio da FAPERGS e também do Núcleo de Memória aqui do Campus Erechim. E é com muita alegria, né, que nós recebemos nos encontros anteriores os colegas, né, de filosofia de outros campings, e hoje, especialmente, né, a doutora Andrea, então, professora do IFRS Campus Restinga, que sediou, né, o nosso último colóquio, o segundo colóquio sobre o ensino de filosofia. E hoje o tema, né, que a Andrea nos traz, então, por uma filosofia com os pés na terra, diálogos possíveis entre o cânone e as insurgências. Então, Andrea, né, agradecendo a tua disponibilidade também de estar conosco, né, de preparar o material, de trazer também os teus estudos para que possamos, né, nesse encontro preparatório, dialogar com você. Eu já lhe passo a palavra, né, e também assim peço que você faça uma pequena apresentação, né, aqui para mim não ler, enfim, todo o teu currículo, mas que faça uma pequena apresentação para, se aqui tivermos alguma pessoa que não te conhece, mas quero dizer que várias pessoas aqui no campus também vão estar acompanhando, dado que não te conheciam do âmbito da filosofia, né? Os colegas te conheciam, enfim, do âmbito das questões do núcleo, né, de agroecologia e de outras atividades que você dialoga bastante. Então, te dar as boas-vindas assim e agradecer novamente a tua disponibilidade. Também, muito obrigada, Giovanni. Boa noite aos colegas, às colegas, ao pessoal que está aí assistindo. E realmente eu acho que eu sou mais conhecida às vezes no âmbito da agroecologia do que da própria filosofia nos últimos anos. E o que é uma coisa que me orgulha, me dá honra, né? Me deixa feliz, porque realmente para mim isso é uma opção de vida, é uma escolha, é também um resgate da minha própria história como filha de trabalhadores rurais, e também porque a gente trabalha com isso no Campus Restinga. Nós temos o eixo de recursos naturais, mas focado em agroecologia, e eu também fiz um doutorado sobre isso. Então nos últimos 6 anos eu tenho me dedicado a estudar esses temas com mais afinco, não só na prática, como a gente está sempre envolvido, né, nas relações, mas também nas referências teóricas e metodológicas que englobam a área da filosofia e ecologia e agroecologia. Então, pensando nisso, eu pensei nesse título e me organizei aqui com os slides para não me perder na fala, porque eu tendo a falar bastante. Por favor, Giovanni, não hesite em me interromper, porque eu Tá bem tranquilo. às vezes sou um tanto prolixa, então quando eu começo a falar de algo que me empolga, eu vou longe. Então, assim, a primeira coisa que eu quero trazer aqui é que eu tenho me dedicado nos últimos anos a esses diálogos entre tradição filosófica ocidental, né, que é o que eu chamo aí de cânone, e essas preocupações em torno da questão climática e ambiental, ecológica. Para mim, isso tomou uma centralidade absurda, principalmente porque o meu doutorado coincidiu com a pandemia, e também pelas questões das degradações ambientais que a gente enfrenta, né, no cotidiano, no dia a dia, em vários níveis. E depois, em 2024, quando eu estava escrevendo a tese,
a gente enfrentou a enchente. Então, acho que todos os meus escritos e produções intelectuais, mas também a participação em eventos, o próprio trabalho de campo no doutorado, trazem essas preocupações com centralidade. E disso, trabalhando com agroecologia, a gente não foge da questão dos saberes ancestrais, dessas referências. E aí eu trago aqui o conceito de antropoceno, que eu acho que é comum aí, todo mundo já está se apropriando dele, né? Mas lembrando que é essa época geológica que sofre com com profundos impactos da atividade humana sobre o planeta Terra, né? E que isso tem acontecido em todas as escalas possíveis e alterado a estrutura física, geológica e bioquímica do planeta. Trago também algumas referências, eu trago aqui uma autora, a tese de doutorado dela que me inspirou muito, que é a Aline Costa. Eu não sei se vocês estão conseguindo ler, porque nem eu aqui estou conseguindo ler, mas é sobre as cosmopolíticas da Terra. E o conceito central, né, que ela traz é essa ideia de pluralismo ontológico, enquanto reconhecimento de que a Terra se dá e é pensada de muitos modos. Ou seja, há uma existência de variadas metafísicas para além do que o Ocidente elegeu como universal. Dito isso, trago aqui algumas inspirações que me acompanham na minha trajetória. Eu estudei filosofia na Unijuí, como alguns aqui já sabem, na década de 90, e onde eu pude me dedicar aos estudos de Walter Benjamin e a escola de Frankfurt, porque eu tinha uma bolsa de iniciação científica por 3 anos, depois acabei fazendo meu TCC sobre o conceito de experiência em Walter Benjamin e aprofundei isso no mestrado na URGS, onde eu fui colega da Sônia, também estudando Walter Benjamin com a Katrin Rosenfield e outras questões, né, mas muito relacionadas a também essa questão da pobreza da experiência na modernidade. Acho muito inspirador, portanto, as teses sobre a filosofia da história, sobretudo essa reflexão que Benjamin traz, usando essa obra Ângelos Novos, do Paul Klee, que ele faz a crítica ao progresso. E, depois disso, as reverberações que essa tese traz e que sempre estiveram me acompanhando, tanto no meu trabalho em sala de aula, eu me dei conta que eu estou há 26 anos, entre idas e vindas, muito mais idas do que vindas, né? Teve um espaço de afastamento aí durante o doutorado, mas eu sempre estive trabalhando com o ensino médio técnico, alguma coisa de graduação, alguma pós-graduação, mas sempre trabalhando filosofia no ensino médio. E essas ideias do Walter Benjamin me acompanham, não apenas nos estudos de pesquisa filosófica, mas também no que eu trabalho em sala de aula, não só enquanto teoria, mas enquanto método e inspiração. Benjamin era também um pensador da cultura e, portanto, bastante intertransdisciplinar, o que é uma característica aí que me impacta, acho que me forma. Eu sempre tenho também essa pegada, eu não fico só nos cânones da filosofia. Isso traz um desconforto, né? Porque por muitas vezes parece que isso não é filosofia, mas para mim para muita gente é. Então, um autor aí que eu tenho me dedicado também é o Michel Lovy, que também se inspira em Walter Benjamin, porque o Benjamin tinha essa ideia de que a revolução, tal qual descrita ou, enfim, sonhada por Marx, não é o freio de emergência da locomotiva da história. Aliás, não é o freio de emergência da locomotiva da história, não é a própria locomotiva. Porque enquanto humanidade que viajamos nesse trem desgovernado chamado progresso, estamos indo rumo à ruína, e não é de agora. E o Michel Lovy se dedica bastante a isso. E a outra inspiração, essa muito mais atual, mas que vem do doutorado, e que semana que vem
com alegria, temos um encontro, que é o seminário de pesquisa sobre o grupo Sobrenaturezas, coordenado pelo Fernando Silva e Silva, da APP, que é a Associação de Pesquisa em Humanidades, aqui de Porto Alegre, na qual eu fiz alguns cursos e também participei de eventos sobre o antropoceno, e que também ajudou a me formar e me dar condições para escrever a tese. Tem aí a referência da tese do Fernando, que é Fazer Filosofia em um Planeta Ferido. O título aí depois vocês podem se debruçar. Outras inspirações, né, dizendo sempre que eu não ando só, são esses autores que realmente não se estuda em faculdades de filosofia, até onde eu saiba, e que a gente precisa sair da filosofia para chegar até eles. O Antônio Bispo, ou Nego Bispo, né, um quilombola, que faleceu recentemente, o Bayo, ou Bayo, que é um filósofo nigeriano, e que traz essa perspectiva de sentir a vida, que se regenera nas rachaduras das crises. E o Krenak, que eu tive o prazer de assistir pessoalmente a aula inaugural na URGS, assisti-lo em muitos congressos de agroecologia por onde passei durante o doutorado, mas também tenho trabalhado com ele em sala de aula, até porque esse ano é leitura obrigatória no vestibular da URGS. E aí a gente faz algumas pontes. Essa fotografia foi, se eu não me engano, da época de 2024, enquanto aqui sofríamos com as enchentes, no norte sofria-se com as secas. E como eu andei pelo Pará, tenho muito carinho por essas imagens e me dói muito vê-las. Saber que sou uma realidade cruel e persistente. Outras inspirações é essa conferência de 2014, Os 1000 Nomes de Gaia, do Antropoceno à Idade da Terra, que foi super inter e transdisciplinar também, passando por vários autores de várias áreas, e que foi um marco para mim. Essa publicação também saiu durante a pandemia. A Queda do Céu, do Krenak, que eu gostaria até de propor um grupo de estudo, porque não é um livro para se ler sozinho, a gente até tinha um durante o doutorado, mas me perdi. E a Eliane Brum, essa escritora de Juí, gosto sempre de dizer isso, me honra saber que ela é de lá, e que temos passado em comum, assim, não convivi com ela, mas o pai dela era uma referência para a gente na universidade, e esse livro é muito importante para mim, o Banzeiro Ocotô, Amazônia no Centro do Mundo. Então aqui, penso que essas insurgências, essas referências aí na história da filosofia, o próprio Benjamin, quando eu entro no mestrado na URGS, não era considerado um filósofo à altura da filosofia da URGS, então eu fiquei um semestre no limbo, sem orientação, porque eu queria continuar estudando Walter Benjamin. Eu até acho que foi um golpe de sorte eu ter entrado no mestrado da URGS, porque o meu perfil para o mestrado na época não fechava muito bem. Acho que o fato de eu ter sido bolsista de iniciação científica contribuiu para isso, e porque eu fui estratégica e falei sobre Kant na entrevista. Mas, assim, não era minha pegada muito os filósofos canônicos, embora eu os considere importantíssimos, gosto de partir deles para trabalhar. E aí eu vejo, assim, essa questão insurgente como a própria ideia de cânone. Se a gente for estudar a etimologia da palavra, em algum lugar eu encontrei que tem uma referência ao junco como regra de medida, né? E eu sempre me lembro dessa canção que o Pedro Almodóvar trouxe nesse filme Átame, que é Resistirei, em que ele diz, né, sou como junco que se dobra, porém sempre segue em pé. Nós, mulheres na filosofia, nós, professores de filosofia, nós que trabalhamos com autores que não têm tanto reconhecimento, importância e status como os filósofos europeus do cânone filosófico, de certa maneira, já somos insurgentes, ou no mínimo questionados, né?
ainda mais sendo mulher na filosofia. Bom, partindo disso, quero dizer que fiz uma pesquisa nos documentos da Anpof, esses boletins que a gente recebe, e tenho encontrado várias referências a lançamento de revistas, GTs, simpósios, colóquios, artigos e questões relacionadas a essas insurgências filosóficas, tanto as mulheres na filosofia, ou pensar com mulheres, a questão ecológica, ambiental, a questão racial, direito dos animais, essas questões têm aparecido com recorrência, o que me deixa bem feliz, assim, que isso é um movimento dos últimos anos, principalmente da pandemia para cá. Embora, óbvio, uma minoria, né? Não dá para negar isso. Quero dizer de onde eu parto. Sou professora do campus Restinga, trago aqui uma imagem do professor Gabriel, meu colega de agroecologia, professor de agronomia, que fez essas imagens de drone, e aqui dá para ter uma ideia do campus vista de cima. Nessa parte aqui é o hospital da Restinga, e aqui atrás são os prédios do campus, aqui temos uma área de floresta, de preservação, aqui temos a quadra, aqui um açude, aqui é um pomar, aqui são canteiros agroecológicos, aqui atrás dessa quadra a gente também desenvolve alguns projetos, aqui tem uma horta, relógio do corpo humano, então tem muita coisa acontecendo nesse espaço, e eu chamo atenção para essa rua aqui, não sei se vocês conseguem ver a bolinha ali se mexendo do mouse, mas aqui tem uma floresta de pinos. Conseguimos sim. Essa floresta de pinos aqui, ela vai fazer parte da minha narrativa, então esta paisagem também dialoga com o trabalho que eu costumo desenvolver. A educação ambiental sempre foi algo presente no meu trabalho como professora de filosofia, como trabalhadora da educação, né, que tem que, às vezes, assumir outras disciplinas. E aqui é um recorte, então, da paisagem do campus Restinga, onde a gente se dedica mais à agroecologia. E eu queria chamar atenção porque, assim, o fato do hospital ter sido construído pouco antes do IFE, o IFE completou 16 anos agora, fez com que esse terreno aqui fosse depósito dos restos da obra. Inclusive o açude tem a ver com essa construção, para deságue das águas lá. E como era um depósito de caliça, esse campus ele ficou bastante afetado, assim, era um solo árido, um solo que não produzia, e quando a gente começou a trabalhar com agroecologia, lá por 2016, a gente começou a recuperar esse solo, fazer adubação verde, compostagem, muito trabalho, análise de solo, mas muito trabalho de agrofloresteiro, hortas, trazer composto, muitos erros, né? O erro, quando se trata do trabalho com solo, é o melhor professor, porque a gente aprende observando a natureza, e eu coloquei ali no açude uma referência de um artigo que a gente escreveu em 2018, quando a gente iniciou o curso, que é Entre Margens e Ancestralidades, o processo de construção coletiva do curso técnico de agroecologia no IFE da Restinga, escrito pela minha colega Milena, por mim, pela Daniela e pela Lara. Esse artigo, para mim, é uma referência, é um artigo que a gente produziu para o Seminário Nacional de Educação em Agroecologia, e foi um marco, assim, porque conseguiu colocar no papel muitas das coisas que a gente vinha fazendo e que eram bastante coletivas, com a participação de vários atores locais, quilombolas, indígenas, e isso também foi uma escola para mim. Aí, saindo um pouco da agroecologia e voltando aqui para a filosofia, atualmente eu trabalho com 9 turmas, participo de 5 colegiados de cursos, 3 do ensino médio integrado, que nós temos lá, lazer eletrônico e informática, tenho 2 proejas, um eu coordeno ainda, mas estou em processo de fazer transição para o meu colega assumir, e o outro que eu atuo é no comércio, mais os núcleos docentes estruturantes, mais as comissões, mais um monte de coisa que eu não sei nem relatar aqui, que não cabe no plano de trabalho.
preparando esse material, me dei conta que eu atendo mais ou menos uns 160 a 170 estudantes do ensino médio integrado, mais uns 30 do ProEja, considerando a coordenação de curso, ou seja, são mais de 200 alunos. Desses, nós temos 21 que são alunos AEE, que necessitam de plano de ensino individualizado, 11 do espectro autista, 4 com deficiência intelectual, 1 com deficiência física, tem altas habilidades e necessidades educacionais sem diagnóstico conclusivo. Cada estudante deles exige, então, da gente uma adaptação da aula. Então, às vezes, uma aula corresponde a 7 planejamentos. Claro que a gente não dá conta de tudo isso. Dentro disso, eu tenho apenas uma turma do ensino médio integrado que tem 2 períodos, as outras todas são um período só, e no EJA eu tenho 2 períodos. Eu nem entrei na seara do meu colega Sérgio, que divide as disciplinas, porque ele tem mais ou menos o mesmo número de alunos e de aulas, e de turmas, e de cursos. Ele também dá aula na letras, eu não peguei a letras porque não dou conta, estou mais focada na agroecologia e ele na letras. E aqui estão as ementas. A gente olhando para as ementas que estão nos planos de curso, a gente percebe uma forte ênfase das filosofias clássicas, tradicionais, europeias. Eu chamo aí, né, a introdução e os 3 porquinhos sempre aparecem, eu brinco com os alunos, né, Sócrates, Platão, Aristóteles, depois um tanto de Idade Média, algumas questões mais temáticas, a depender do curso, e cada curso tem uma ementa, né, e isso às vezes dá um nó na cabeça. Se a informática tem um tipo de abordagem, se a eletrônica eu já vi que tem outro, da eletrônica bem mais sucinta, né, mas às vezes até um pouco esquisita, tipo essa do 4º ano eu achei meio estranha, por isso essa imagem ali do Sócrates com a mão na cabeça. Conhecer a si mesmo e o pensamento de Sócrates, ok, conhecer o outro, respeito às diferenças, reflexões, motivação, liderança, cooperação e alienação. Eu que lute para dar conta disso. Mas eu não tenho me apegado muito à ementa, né, porque para mim as ementas são bússolas que orientam e não camisa de força que engessa. Então, ainda bem que a gente tem liberdade de cátedra, e também a questão do contexto, se é um 4º ano, está estudando para o vestibular, vai fazer o Enem, a gente foca mais nisso, também os estudantes trazem propostas, e o que está acontecendo no momento. E aí também a cada turma, ao desenvolver, a gente dá a base ali, né, o cânone, e depois vai tendo os desdobramentos desse junco aí, dessa regra de medida, conforme a flexibilidade da turma, para o bem e para o mal. Os principais desafios, assim, que eu vejo hoje é o fato de ter muitas turmas, porque isso implica em muita burocracia. Com relação aos estudantes, o uso desmedido da IA para fazer os trabalhos, isso tem sido um baita desafio, porque fica-se com preguiça de pensar, então a gente tem que driblar a IA. A outra coisa é o uso constante do celular em sala de aula, tem sido uma briga, a lei não está funcionando no nosso campus, não tem caixinha, não tem armário, aliás, quero saber dos colegas como é que está isso no campus de vocês. E dentro disso, essa questão do vício digital, que impacta no sono, que traz uma série de questões de vício, de doença mesmo, né? E tem uma certa incapacidade ou dificuldade de enfrentar o tédio, o desconforto que o tempo lento da reflexão filosófica exige. E, ao mesmo tempo, essas múltiplas adaptações, às vezes, são impossíveis em um período. Eu não consigo fazer milagres, eu brinco sempre, não fazemos milagres nesse guichê. Mesmo assim, fazemos bastante coisa. Vejo com potencialidade o fato de que muitas correntes filosóficas ou enfim, reflexões filosóficas estão sendo popularizadas nas redes sociais. Eu até fiz aqui um levantamento dos principais livros, autores e correntes que têm bombado aí no TikTok, no Instagram. Por óbvio, todo mundo aqui já sabe que o estoicismo impera, mas também temos a presença da filosofia, da sociedade do cansaço, alguma coisa tipo autoajuda, mas que se considera filosofia, o Príncipe, a República e o Sócrates, o que me surpreendeu. Mas, além disso, ainda tem o Dostoiévski e essa linha existencialista, o Albert Camus,
que muitos estudantes gostam, Sartre menos, o Nietzsche sempre, Maquiavel sim, e alguma coisa ainda além do estoicismo aí, o cinismo, e algumas coisas de filosofia contemporânea. Às vezes eu me surpreendo com os comentários deles. Mas eu queria chamar atenção para essa questão do estoicismo que impera aí, que aparece muito na sala de aula, que aí eu encontrei esse termo broicismo, que é uma mistura de bro com estoicismo, e que na linguagem dos meus alunos é o pai, o pai, o pai. Tem uma galera, assim, os meninos, né, principalmente os meninos mais velhos, que quando eles estão dialogando, trocando uma ideia, eles repetem, assim, a cada 5 palavras, 2 é o pai. E eu achei que isso tem muito a ver com esse termo aí, broicismo. E essas referências que tem na internet têm coisas muito engraçadas, tipo assim, como o estoicismo pode mudar sua vida no trecho. E olha essa imagem feita com IA. Lá atrás tem umas máquinas, ao mesmo tempo ali o menino Ney, em época de Copa, e é sempre, o estoicismo lidera, mas o estoicismo com uma leitura apressada, descontextualizada, mas estamos aí. Aí a gente aproveita disso para surfar nessa onda também, porque não é sempre que tem um interesse tão grande em filosofia, mesmo que atravessado. A partir disso, né, eu pegando esses desafios, e aqui nos desafios eu esqueci de escrever aí, mas eu também queria dizer que um dos desafios que a gente tem são as vulnerabilidades dos nossos estudantes, a fome, a insegurança alimentar, porque estudante mal alimentado, estudante com frio, não, não aprende, né? É difícil. Prioridades. Mas a partir disso, né, disso que está acontecendo, os desafios colocados e desses hypes de internet, eu tento contextualizar conforme vou trabalhando. Eu sempre pego aí um pouco de história da filosofia, mas também essas relações dos diferentes tipos de conhecimento, e vou fazendo algumas pontes. Quando trabalho o estoicismo, eu pergunto para eles, não seria o Mujica aí um exemplo de um estoico? Quem é Mujica? Ninguém conhece. E vamos lá, um que outro. A questão do cinismo, do filósofo do barril, e o Chaves, né, o personagem que todo mundo conhece, e aí eles se problematiza, tá, mas tem uma questão do barril por escolha ou barril por falta da escolha, que daí já entra a questão da meritocracia, da escala 6 por 1, rende boas discussões. O Jardim de Epicuro, que eu adoro, gosto muito do epicurismo, sempre gostei, estudei, me inspiro, tento levar para a sala de aula, sonhava em fazer um jardim de Epicuro lá no campus, não emplacou. Eu é que sou uma empolgada, entusiasmada com o epicurismo, mas ali não rolou muito. E aí eu tento trazer, a depender da série do ano, a história da filosofia sob alguma perspectiva. Esse ano, por exemplo, eu trouxe sobre a perspectiva da filosofia da arte, da estética, e foi bem legal. Dentro disso surgiram várias questões, mas assim, ó, eu quase não consegui mais dar aula o dia que eu levei a questão da obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, porque fala em aura, e aí eu fiquei sabendo o que é farmar aura, e 6-7. Linguagens adolescentes que às vezes parece que é outro mundo, mas eles traduziram para mim, demorou um pouco, mas eu entendi, aí eu até trouxe essa brincadeira aí, que desculpa que eu não botei a fonte, mas foi uma imagem que eu levei para a sala de aula, porque é isso, né? A Mona Lisa e as suas diversas versões, a reprodutibilidade, a perda da aura, a questão da IA, se arte com IA é arte, enfim, rendeu muito pano para manga, foi bem legal. Eu costumo trabalhar também com estímulo a mapas mentais e visuais, tem estudantes que são verdadeiros artistas, que desenham muito e que adoram fazer, e isso é uma forma também de tirá-los um tanto do celular, né? Fazer atividades mais analógicas, manuais, colagens, cartazes, porque a IA é uma realidade, então qualquer atividade que faça com que eles recortem, colhem, pintam, escrevam, se dediquem, se juntem, enfim, eu acho que contribui, até neurologicamente falando. Algumas questões que surgem, né, em sala de aula e que durante esses meus 25, 26 anos eu sempre escuto esta pergunta. Prof, mas não existiam mulheres na história da filosofia ou na filosofia? Por que a gente só vê homem?
O máximo que a gente encontra, assim, nos livros didáticos lá dos períodos iniciais e até nas ementas que eu trouxe aí para vocês, é a Hipátia, de Alexandria. Tipo assim, a cota feminina. E aí, a partir dessa pergunta, também tento fazer uma filosofia contrapelo, para mais uma vez buscar inspiração em Walter Benjamin, e fazer um resgate, porque desde 2001 que eu tenho tido colegas, amigas que têm pesquisado muito isso, embora não seja meu campo de pesquisa. Participei de vários eventos, o primeiro foi em 2001 na Unicino, As Mulheres e a Filosofia, e isso foi um divisor de águas na minha vida, porque até então eu não compreendia algumas coisas, como, por exemplo, como que na faculdade de filosofia eu que fazia os trabalhos, entregava os textos, me dedicava, tirava 8, e os meus colegas homens, que às vezes nem faziam os trabalhos, nem entregavam os textos, não precisava fazer nada, só existir sendo homem, tiravam 10. Então eu pensava, nossa, será que eu sou tão ruim assim? Mas a proposta avaliativa era entregar um texto, e quando eu tinha aula com professoras mulheres, eu sempre tirava 10. Interessante. Não sei se sempre, né? Estou exagerando, sem ser falaciosa, mas isso traz um baque na vida da gente, né? E eu conto essas histórias porque eu acho que bom que hoje a gente está tematizando isso e trazendo isso. E aí, ao trazer essas histórias, surgem coisas assim, tipo esse curta-metragem elaborado por um grupo de primeiro ano passado, que denominado E se Sócrates fosse mulher? Aí a Késia, que é essa menina que está sob o banco, ela teve essa ideia, pesquisou na IA e estava se dedicando. Uma noite eu estava lá dando aula na EJA, ela estava num laboratório lá, dedicada, estudando, escrevendo e falando com os colegas, e me mandou um baita e-mail, eu trouxe só um trecho aqui. E aí a história é a seguinte, eu não vou passar porque ficou meio longo o curta-metragem dele, tem umas cenas assim, mas a Sócrata era uma grande filósofa, ela expunha suas ideias, mas ninguém dava bola. Ela falava sozinha. Os outros passavam por ali, principalmente, né, os meninos, ninguém se importava. Eis que, de repente, alguém se interessou e ela se encontrou, estudou com ele, passou um monte dos seus conhecimentos para ele, trocou ideia, era o Gabriel. E o que aconteceu? O Gabriel roubou as ideias da Sócrata e compartilhou com a sociedade como se fossem suas e fez o maior sucesso. E aí a história termina, vou dar spoiler, com a Sócrata levando um bilhete anônimo para o Gabriel para marcar um encontro, e daí ela lhe oferece um copo de cicuta e o Gabriel morre. Fim da história. Ela matou o usurpador. Eu costumo também levar, além de textos, e eu tenho tido a sensação de que parece que os textos têm que ser cada vez menores, mas costumo levar algumas obras de arte e, a partir delas, contextualizar. Eu acho que essa coisa da linguagem visual ajuda também no trabalho com os estudantes autistas ou com outros que são mais visuais, né? Eu gosto muito de explorar bastante, demorar nessa parte do Sócrates, do método socrático, e estimular a arte de fazer boas perguntas, né, a partir desse espaço da ironia, da maiêutica, fazendo pontes com Krenak e essas filosofias da Terra que eu apresentei aí. E aí saem coisas muito interessantes também a partir do mito da caverna. Estudamos o mito da caverna, daí o que é o mito da caverna hoje, a prisão digital, as fake news. Hoje um aluno falou que o algoritmo a bolha do algoritmo é o fogo da caverna. Ele fez deu umas viajadas muito legal lá, como eles dizem, deu uma brisada aqui, Sora. E o anel de Giges, eu nunca sei se é Giges ou Giges, tá? Me desculpe a ignorância. Mas quando eu trabalhei esse ano, eu me surpreendi muito no segundo ano da eletrônica, que eu perguntei para eles, se vocês tivessem esse anel, o que vocês fariam? E apareceu algumas vezes, eu deitaria na grama e não faria nada, ninguém ia me ver. O desejo de descansar, de se sentir assim, simplesmente
em paz. Eu achei isso bem sintomático e dialoga lá com a sociedade do cansaço do filósofo coreano. A partir disso, para um primeiro ano, eu trabalhei com essa arte de fazer boas perguntas, inspiradas no método socrático, focadas na questão ambiental, porque era junho, semana do meio ambiente, mês do meio ambiente, e aí eu me surpreendi muito, porque as apresentações dos trabalhos foram incríveis, é uma turma que eu andava brigando horrores, me estressando, uma turma de 36 criaturinhas de primeiro ano, mas tem 2 períodos, o que é um paraíso para quem trabalha com filosofia no IFE da Restinga. E aí eles trouxeram questões que provocou muito debate, muita polêmica, fizeram os cartazes, se dedicaram, mas trouxeram muito a questão dos animais, tocaram na questão do agro, pop, tech, tudo, a questão do que é fome, e outras, assim, inúmeras, eu também não quero falar demais aqui, mas foram incríveis, e depois disso, alguém trouxe a ideia, tá, e se o rio falasse? O arroio dilúvio aqui, que é completamente retificado e cimentado, e que na enchente desmoronou e vive desmoronando, o arroio dilúvio, ele já foi Jacareí, no Rio dos Jacarés. Hoje ele tem capivara, pobrezinho das capivaras lá naquele trânsito horrendo. E quando o arroio dilúvio foi Jacareí, ele era um rio como todos os outros rios que serpenteiam, né, que tem as suas sinuosidades. E eu conto essa história para eles e penso, que o rio diria, né, se fosse contar a sua história e se ele fosse falar, se ele fosse um sujeito de direitos. Porque a gente tem percebido que cada vez mais a natureza tem sido o sujeito de direitos, a montanha, o vulcão, o rio, agora as abelhas, não sei da onde. Cada semana eu recebo uma notícia, ou que tem um projeto de lei, ou que algum município conseguiu, ou um estado conseguiu, ou um país conseguiu. Tem casos emblemáticos, marcantes na história, mas eu também tenho aprendido bastante com algumas autoras, e dentre elas eu trago aqui, estão sempre comigo, minhas fiéis companheiras, a Donna Haraway, em ficar com o problema e fazer parentes no Chuluceno, não é nem Antropoceno, nem Capitaloceno, e nem Homem-Brancoceno, é Chuluceno, que é inspirada na aranha Chulu, não sei das quantas, e que tem tentáculos, e ela é também uma filósofa da ciência, né? E a outra que é uma referência para ela e que hoje tem sido uma inspiração, e olha só, foi distribuída pelo programa FNDE, é a Ursula Le Guin. Floresta é o Nome do Mundo, e tem outros escritos também, mas tem essa Olga Tokarczuk, que fala sobre os ossos dos mortos, e a minha preferida, e ultimamente, a Anna Tsing, com seus livros sobre viver nas ruínas, paisagens multiespécies no Antropoceno. Quero dizer que essas questões multiespécies, elas têm sido objeto de estudo dos grupos de estudo pelo qual eu circulo, mas também tem reverberado, refletido no mundo todo, tem muita gente se dedicando a isso, e tem reverberado nas exposições artísticas, na antropologia, nas ciências da natureza, nas linguagens, nas múltiplas linguagens. Eu acho que a filosofia, como sempre, anda tímida com relação a isso. Então, quando a gente faz uma coisa na filosofia que pouca gente faz ou que pouca gente conhece, a gente é meio bicho estranho, né? Meio esquisito, meio visto com desconfiança. E os próprios estudantes, quando tem aula com outros professores antes de mim, eles têm uma resistência bem grande a essas minhas propostas metodológicas. Eles falam que até gostam de mim, mas não gostam da minha aula porque eles gostam mesmo das aulas assim de filosofia de verdade, porque o que eu faço não é filosofia de verdade. De onde eles tiram isso, eu não sei, mas eu vejo assim que lá no campus, a minha metodologia, o Rudinei sempre diz que eu sou menos tradicional, que ele é tradicional. O Sérgio também segue uma linha bem tradicional, né, de filosofia, conteúdo, e isso às vezes eu acho que impacta os alunos, porque eles entendem que, ou talvez porque eles têm muito interesse em filosofia e gostam de ler os textos clássicos, o que é maravilhoso, né? Mas isso não é uma realidade de toda a turma, então
Não alcancei o ano passado, depois de 5 anos fora da sala de aula, esse desejo deles, né? Então, esse ano eles retornaram ao Sérgio, pelo menos os que já tinham tido aula com outros professores, alguns, mas tem turmas que isso aqui funciona bem, e que gostam e que acham interessante. E que, para mim, é alegria, né? Não que eu sempre digo, eu estou lá para fazer meu trabalho, não para ser amada, né? Mas o desprezo adolescente, às vezes, é cruel, né? E aí, uma das práticas que eu tenho estimulado, isso já faz bastante tempo, desde que a gente começou a trabalhar com agroecologia, que já vai para os seus 9, 10 anos, é o peripatetismo agroecológico, e isso me ajuda a trabalhar o que um outro autor, que é o Ingold, que também está por aí sempre comigo, antropologia e educação, que é a educação da atenção. Esse peripatetismo agroecológico é quando eu estou trabalhando Aristóteles com eles, que aí a gente faz caminhadas, aulas caminhantes, aulas caminhadas, e aí observamos, né, e brincamos de Aristóteles, lembrando que o Aristóteles era um cara que tinha mais de 1000 homens, segundo uma biografia aqui, trabalhando para ele, nessa parte da catalogação de espécies, enfim, e aí a gente vai também brincando de Aristóteles, ou os peripatéticos, ou os peripatetas. Quando eles estão a fim de sair do quadrado da sala de aula, eles já chegam, vamos peripatetear, professora? Eu fico feliz, porque assim, ó, eu acho que pro resto da vida eles vão lembrar o que é peripatetismo, embora seja um ponto de partida para eles também estudarem mais, pesquisarem na internet, porque eles me trazem muitas coisas interessantes e perguntas interessantes. E aqui eu tô falando só das coisas mais legais, né? Óbvio que tem coisas muito desafiadoras, bem difíceis, não podemos esquecer que estamos num contexto que os Red Pill estão aí e tal, mas eu decidi focar nas coisas boas, que nem quando eu escrevi a tese de doutorado, o título da minha tese é uma fala de uma interlocutora da agroecologia lá do Pará, que é a professora Gilberta, que ela dizia assim, tem que ter olhos de ver, porque para a gente ver tudo que acontece, perceber, né, a gente tem que ter olhos de ver, e eu diria coração de sentir. O Krenak diz que a gente precisa trazer a cabeça na altura do coração. E acho que é interessante a gente pensar que a gente pode filosofar a partir de um sentir pensar, ou que é uma palavra só, sentir pensar, né, do Faussborda, ou natureza, cultura, que a dona Haraway que traz, ou a Stangers, que é outra autora que eu me referencio, que nos separa, né? Natureza e cultura não são binômios divorciados, como a própria boa parte da história da filosofia sempre hierarquizou corpo e consciência, razão e emoção, e mulheres e homens. Essa semana eu estava relendo o livro Mulheres e a Filosofia e vi, né, mais uma vez o quanto que essas referências de muitos filósofos sobre as mulheres, que as inferiorizam e as relacionam com a própria inferioridade do corpo, né? Mas nessa incompatibilidade fazemos insurgências, eu já me reconheço nessa área. A partir deste trabalho aqui, das perguntas filosóficas que rendem muitos debates e estudos, eu tenho proposto escrever fabulações especulativas, muito inspiradas nessa pensadora, embora ela seja uma antropóloga, eu a considero, e muitos, né, uma pensadora, que se dedica a pensar as ruínas do capitalismo, sob a perspectiva de etnografias com os cogumelos Matsutake, que são uma especiaria muito apreciada no Japão e que são os tipos de cogumelo que só proliferam em áreas degradadas. Eles são ferais, como ela diz, selvagens, então não adianta querer produzi-los. Eles se reproduzem a partir de um pinus, né, em consórcio ali com pinos, e na busca desses cogumelos, muitas outras espécies acabam se relacionando com essas áreas e novas possibilidades de vidas ressurgem. E aí, coincidentemente,
Aí voltando lá aquela foto lá do início, do panorama do IFE, desde o ano passado, uns estudantes que agora estão no 4º ano me diziam assim, prof, ali onde tem aquelas coníferas, eu nem sabia que pinus era conífera, tá? Mas eles me ensinam muita coisa. Ali tem cogumelo embaixo. E eu, que legal. Aí falei para eles do livro Cogumelo do Fim do Mundo e essas paisagens multiespécies no Antropoceno. E aí ficou por assim. Aí esse ano a gente teve uma semana de reunião de colegiado, de curso, e esses meninos estavam às voltas lá por fazer algo naquela floresta de pinos. Aí levaram o diretor, o Rudinei, que é o colega da filosofia lá, e eu tenho um projeto de educação ambiental agroecológica que eu coordeno, tem bolsista, tem os voluntários, e a gente está sempre inventando coisas e fazendo coisas com educação ambiental. É um projeto indissociável de ensino, pesquisa e extensão. E muitas coisas acontecem a partir desse projeto. Uma delas é achar que nós somos responsáveis pelas limpezas. Mas a gente contribui, né, com essa parte de sensibilizar para tomadas de consciência, para maior cuidado ambiental. E aí eles me levaram lá na floresta de pinos, porque tinha uma verdadeira floresta de cogumelos, gente. Olha que coisa mais linda, eu nunca vi tanto cogumelo na minha vida. Esses aí de cor lilás, púrpura, enfim, tinha inúmeros, era a coisa mais linda de se ver. Então, em meio a essas folhinhas aí de pinos e uma série de resíduos sólidos ali atirados, lixo, né? Algumas macumbas, que é muito comum na Restinga. A Restinga é um território de forte presença das religiões de matriz africana, o que também reverbera na sala de aula, na hora que a gente estuda os diferentes tipos de saberes, as mitologias, os mitos, e eu aprendo muito com esses estudantes sobre as culturas do Batuque e de outras religiões de matriz africana. E eu até brinquei com eles, pessoal, não mexam nessas coisas, isso aqui é território dos encantados também, como diria no Pará. Pode ter, visagem. Mas tá, eles acho que são ateus, mas respeitaram, assim, super. E aí tinha uns ossos lá, que eu não sei se eram das oferendas ou se eram cachorro morto, que as pessoas jogam muito lixo ali na volta do IFE. E aí, tá, eu achei interessante, daí já sonhando, vamos fazer uma sala de aula aqui, alternativa, construir uns bancos, aí eles estavam me ajudando a construir umas bituqueiras com cano de resto de obra, porque o pessoal joga muitas bitucas de cigarro lá na frente do IFE, e aí espalhar bituqueiras assim lá fora, para ver se adiantava, e os meninos estavam lá de folga, me ajudaram, foram na obra do IFE, enfim, nós estávamos mobilizados com isso. E aí eu levei meus colegas de sociologia e geografia lá para conhecer o espaço. Eu me senti super autorizada, já que o diretor foi com os meninos e deixou os meninos fazerem os bancos, e aí eu já sonhei trabalhar esse texto com os alunos no projeto, no grupo de estudo do projeto, e já criei várias fanfics, várias histórias na minha cabeça, com essa história dos cogumelos e do livro da Ana de Sink. Mas quando eu estava voltando para casa, eu recebi um áudio, alguns áudios dizendo, olha só, prof, não vai mais lá, porque aqueles ossos, a gente ficou desconfiado e tal, e realmente é uma ossada humana, daí nós chamamos a polícia, veio o IML, eu levei um susto, né, eu pensei, pronto, só falta agora eu ter que ficar dando satisfação para a polícia do que eu estava fazendo, como é que eu vou justificar o que eu estava fazendo lá, levando outras pessoas, né, mas óbvio, a gente é meio autocentrado, nem tudo é sobre mim, não, por enquanto não aconteceu nada. Mas isso virou notícia nacional, viralizou nas redes sociais, tipo, a gente faz tanta coisa legal no IFE, tanta coisa interessante, mas o que viraliza é essas notícias sensacionalistas aí. Ossada humana encontrada na Zona Sul de Porto Alegre, estudantes encontram ossada humana, esses são os prints que eu tirei da internet, claro que já usaram a IA, mas virou notícias, assim, tudo que é jornal sensacionalista, e viralizou e tal, mas eu não conseguia deixar de pensar nisso, fazendo pontes com esses estudos da Ana Tsing e até os cenários e paisagens por onde ela passa, né? Se a gente pensar o quanto essas autoras desenvolveram os seus estudos a partir da observação de áreas degradadas e quanta filosofia há nisso,
eu achei isso um prato cheio para levar para a sala de aula. Então, estou eu lá com as fabulações especulativas com os meus estudantes, tem saído coisas muito interessantes, inclusive consegui explicar o conceito de dialética, que é, né? Ai, desculpa, que rebentou um negócio. A história da tese, antítese e síntese, aí eles inventaram versões de quem seria aquele corpo. E aí apareceu todo o contexto do tráfico, das facções do tráfico que existem na Restinga, ou a possibilidade de feminicídio, ou quem sabe algum incauto comer um cogumelo daqueles que pode ser tóxico, principalmente esse mais lindo aqui, o colorido, cadê os cogumelos, que é provavelmente bem tóxico. E aí morreu, e aí eles apresentaram suas versões, aí construíram uma síntese, e assim, ó, nunca na história da minha sala de aula, os estudantes compreenderam, acho que com tanta facilidade, o que é a dialética a partir das suas construções. Isso é claro que tem bastante envolvimento emocional meu, eu não consigo ficar muito assim séria e indiferente. Primeiro porque às vezes eu dou bastante risada, porque tem coisas maravilhosas que eles trazem, engraçadíssimas, adolescente tem esse potencial, mas às vezes duras, pesadas, e às vezes eu também estou bem irritada, bem cansada, e já muda o meu humor, e isso reflete, obviamente, na sala de aula, eu não consigo ser como a IA, sempre validadora, higiênica e reta, mas como diz o Nego Bispo, que eu trouxe lá no início, tudo que é reto mente, então eu estou por ser cíclica. Aliás, essa é uma outra frase que eu gosto muito, de uma escritora chamada Susana Veiga, que ela diz que as mulheres precisam escrever torto nas linhas retas da academia, porque as linhas da academia elas sempre foram muito retas, muito masculinas, muito higienizadas, muito europeias, e nós somos cíclicas, né? Nós, felizmente, somos de fases, ciclos, então estamos insurgindo, fazendo essas insurgências aí nas linhas retas da academia. Muito obrigada pela paciência, agradeço quem está me ouvindo até agora, parece que eu estou falando sozinha, porque eu não estou vendo ninguém. Deixo aqui uma frase da Bell Hooks, que eu me identifico bastante. Lar era o lugar onde eu era forçada a me conformar. A escola era o lugar onde podia me reinventar. Eu me reinventei na escola e faço isso cotidianamente. É uma reinvenção cotidiana conforme as questões que vão aparecendo. E o Paulo Freire, ser capaz de recomeçar sempre, de fazer, de reconstruir, de não se entregar, de recusar burocratizar-se mentalmente, de entender e de viver a vida como processo, como vir a ser, ou como devir, né? E esses dois em diálogo e ensinando a transgredir é um livro que me fez pensar várias coisas. Bell Hooks é uma filósofa, embora muitos não a considerem, acho que ela é da literatura, assim como diziam para mim na faculdade que Simone de Beauvoir não era filósofa, era da literatura, como se literatura fosse algo menor. Pronto, era isso, espero que a gente possa ter uma boa conversa, obrigada pela paciência. Andréia, excelente, muito obrigado, né? Muito bom te ouvir, enfim, e também muitas questões, né? Tenho certeza, então, que teremos nesse próximo momento. Então, como combinado lá no início, pessoal, vou aqui desligar a nossa gravação.